Eu vou falar uma data central, Aham, por favor. né? 1555. 1555. Ou seja, o país foi, entre aspas, descoberto. Eu não gosto de usar a palavra descoberto, porque já existia aqui nações, não é? Aqui não, lá no Brasil, que é naquela região, que eram os povos da própria região, não é? Que depois foram chamados de índios, porque se achavam que estavam chegando as Índias, então quem morava lá eram os índios. Não, mas esses povos já estavam lá, tinham, digamos, culturas, etc, etc. Então, a chamada descoberta é uma expressão muito europeia. Na verdade, foram invasões. Aquelas terras foram invadidas e os povos que moravam lá eram, digamos assim, algumas nações procuravam um acordo, não é? Por exemplo, houve acordo entre os franceses e os tupinambás, não é? Houve acordo entre os portugueses com os tupiniquins. E lá no norte, os holandeses também montaram acordos com alguns grupos dessas nacionalidades que eu vou chamar de indígenas, não é? Mas é muito interessante isso. Mas, às vezes, esses acordos se rompiam, havia um confronto, e essas populações, no correr desta colonização, e aí a portuguesa, eles foram parcialmente dizimados. Não é? Eles eram, no início, quando chegaram os primeiros invasores, cerca de 6 a 10 milhões de pessoas ocupando o território. 400 anos depois, eles não chegavam a 1 milhão, não é? Estavam em cerca de 800 mil. Agora havia uma recomposição, né? Favorecendo as nacionalidades que foram sendo contatadas, etc. Né? Mas o que eu quero dizer daí é que, depois das primeiras invasões, né, 50 anos depois, aqui estavam os franceses. Aqui não, lá no Brasil estavam os franceses. Mas o projeto da França era uma França lá, não é? E a coisa foi caminhando, né? Com Villegagnon, almirante, né? Que fez, então, montou, então, digamos assim, uma fortaleza, recebeu franceses que ocuparam a região com ele e foram soldados, né? Não eram soldados formados, eram, às vezes, pessoas, homens que estavam presos e recebiam alforria se fossem com o Villegagnon para a França Antártica. Mas começou a haver muitos problemas para o Villegagnon. Por quê? Porque esses homens chegavam lá. Agora eu quero que os irmãos imaginem. Eles estavam em prisões. Imagina o que era. Prisão é sempre ruim, né? Agora imagina uma prisão da Idade Média, né? Era um buraco onde você enfiava as pessoas. Então, você tirava essas pessoas, esses homens, dessa situação e levam para a ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro. Trópicos, sol o dia todo, clima gostoso, né, para quem gosta de calor, mas tinha uma outra questão. As meninas tupinambás passavam de canoinha do lado da ilha. E os homens ficavam olhando. O que acontecia? Eles fugiam, iam viver
com os tupinambás, porque agora eles tinham, eu vou chamar, esposas. Entenderam isso? Entenderam? Que complicado para o Vileganhou. Os meus homens estão indo embora por causa dessas mulheres. Há que se falar que essas moças passavam de canoinha, né? Nuas. O pessoal fugia.